pessoal, beleza? Meu nome é Patrick. Nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso da GC em Barueri, realizado pela banca IGEX. Bem, de cara eu já falo para vocês que foi uma prova bastante complicada, tanto a prova em si, né, com alguns erros de ortografia e alguns probleminhas, quanto também na questão da organização, lá na hora com fiscais e tudo, achei um pouco bagunçado. Acho que foi a prova com mais problema que eu vi até hoje, que eu já fiz. Não sei se vocês sentiram isso, mas é minha opinião. E foi, assim deu pra fazer tranquilo, né, e tal, mas alguns probleminhas. Na questão de organização, como eu falei, eu senti falta da marcação de horário também, de tipo, não tinha relógio na sala, então eles poderiam ter colocado, né, a marcação a cada, tipo, passou meia hora, passou uma hora, e não havia. Então você meio que não tinha noção do tempo. E a gente que é concurseiro, que faz prova e tudo, sabe que isso é importante. Principalmente num certame que tem redação, que foi outro problema também. Geralmente eu costumo iniciar pela redação. E eles entregaram as provas e não entregaram a redação logo de cara. Eu fiquei aguardando lá, passou 5 minutos, não entregaram. Eu perguntei ao fiscal de sala, perguntei se ele eu disse, e a redação, cadê ele? Não, a gente vai entregar já já. Então é complicado, né? Porque eu começo pela redação. Acredito que muitos de vocês também. Aí tive que começar pela prova, mas também dá para fazer isso, né? Mas eu gosto de ficar logo livre da redação. Enfim, achei uma bagunça. Algumas questões aqui, como por exemplo a questão número 40, que tinha duas letras B para você marcar. Tudo bem que não atrapalha, né? Mas você vê uma falta, né, de zelo por parte da banca. Outra questão aqui, a questão 20, que estava com duas alternativas iguais. Então você tinha A, B, C, D. Só que tinha a B e a C estava dizendo a mesma coisa. Tudo bem, dá para fazer, mas você vê aí que a banca não teve um zelo, né? Então, entre outras questões aqui que acredito que cabe recurso, essa questão 11 de matemática, eu estava fazendo o cálculo e nas minhas contas deu 18 e 7, sendo que não tinha essa alternativa, tinha 8 e 7. Eu acho que eles confundiram aí o 8 com 18. Então, eu marquei, nessa eu acertei, marquei a letra C, só que aí eu acredito que vai ser anulada também essa questão. Tem outras aqui que eu não vou entrar no mérito, mas acredito que no mínimo aí umas 5 questões fáceis aí para anular essa prova. Então você já vê, né, uma prova com 40 questões, você já ter umas 5 ou 6 para anular é complicado. Tive também relatos de candidatos que tiveram muita dificuldade para fazer, então não foi uma prova fácil, principalmente na parte de português. Eu fui bem na prova, né, nessa parte de português, mas não achei também fácil e acredito que muita gente teve dificuldade. Matemática, a mesma coisa. Específico estava, para mim, estava meio complicado, né, que eu não fui tão bem. Mas acredito que para vocês aí, vocês tiraram de letra. Cadê? Bem, eu vou falar aqui, né, como é que eu fiquei, meu desempenho. Português, de 10 acertei 9. Matemática, de 10 acertei 7. Informática, que foi, não sei como aqui, né, de 5 acertei 5, sendo que 3 questões eu sabia de certeza, então não estava tão difícil. E 2 que eu fiquei em dúvida, mas consegui marcar a correta, né? Consegui bem. De 5 acertei 5. E o específico de 15 eu acertei 9, né? Não fui muito bem no específico. E no total eu fiquei com 30 acertos de 40, que dá aí 75% da prova. Assim, quando eu vi o resultado, eu pensei que dá 75%, né? Um resultado até que bom, pelo jeito que foi a prova e tal. Mas assim, eu imaginava que a gente ia ter relato de pessoas que iam conseguir uma nota bem maior, ou então que muita gente tinha acertado acima das 30 questões, mas não foi o que eu vi. Principalmente naquele site lá, vocês sabem qual é, e nos grupos, né? Muita gente comentando que não foi bem na prova, tanto homem quanto mulher, que realmente teve muita dificuldade, muita gente que não conseguiu bater o mínimo. Aí depois eu comecei a perceber que realmente não foi uma prova fácil, foi uma prova um pouco pesada, né? Mas como eu falei, das que eu fiz, essa foi em termos de organização e mesmo da prova em si, foi a pior que teve. Eu não achei boa a prova. Quanto a nota de corte, acredito que seja baixa, né? Principalmente porque a gente vai ter, a gente teve muitos ausentes. Não sei se vocês acharam, mas eu percebi que na minha sala faltaram muita gente e acredito que isso também vai contar para a nota de corte.
Eu acho que vem baixa, porém, com essas questões anuladas, né, que vai ter, acredito eu que muitas, no mínimo 5, eu acho que a nota talvez não seja tão baixa, mas pelos relatos que a gente tem aí, acho que vai ficar meio termo. Vai ser nem muito baixa, nem tão alta, mas eu acredito que também não vai ser tão alta não. Enfim, acho que é uma nota baixa. Né? Ficou meio confuso, mas eu acho que vocês entenderam aí. Bem, para falar, essa foi a minha última prova do ano, graças a Deus. Como eu falei para vocês, eu não estava aguentando mais. Eu estava precisando tirar um tempo para descansar, né? 4 anos e meio estudando para concurso, fazendo prova. A 10ª prova esse ano, 9 provas da GCM e uma prova da PM. Depois eu vou até trazer aqui meio que uma retrospectiva dos concursos que eu fiz. Vou postar um vídeo mostrando a minha evolução e o resultado também, os concursos que eu passei, os concursos que eu não passei, para vocês acompanharem. Mas enfim, né? Não vou fazer mais prova por enquanto, vou tentar assumir algum desses concursos que eu passei. Vou focar nas próximas etapas, para agora, para ano que vem. Eu acredito que eu estou envolvido em 5 concursos ou 6. Né? Infelizmente vou ter que priorizar alguns, né? Para poder, não vai dar para eu abraçar todos, principalmente porque eu venho de outro estado, né? Vou sair de Pernambuco para vir para São Paulo para fazer as etapas, então não vai dar para fazer todos. Né? A questão financeira está bem difícil e é bem complicado. Enfim. E pessoal, acho que é só isso mesmo, né? Falar dessa prova. Vamos aguardar agora a redação, né? O resultado, né? Lógico, a nota, como é que vai ficar a classificação e tudo, e depois a redação. A gente vai ver como é que vai ficar a questão da redação. E depois disso vai ter a classificação e a gente vai ver os classificados para o TAF. Lembrando que masculino a gente tem 300 vagas para o TAF, feminino 80 vagas e 20 vagas para PCD. Acredito eu que não vai completar PCD, então essas vagas vão ficar na ampla, né, do masculino. E também tem os empatados, então são 300 mais os empatados, 80 mais os empatados e assim por diante. Então a gente vai ter aí mais de 400 pessoas convocadas para o TAF. Né? Acredito eu que não vai demorar, o TAF deve ser daqui a uns 2 meses por aí, 2 meses e meio. Então quem não começou, comece a treinar para o TAF, porque esse TAF é muito importante, né? O TAF classificatório. A prova em si vale 100 pontos, a prova objetiva, a discursiva 20 e o TAF 400. E o TAF não é fácil. O classificatório, para macharada aí tem barra, para mulher também tem barra e vai ter que segurar bastante, né? Para poder conseguir a nota máxima. Para a minha idade, se eu não me engano, a barra masculina tem que fazer 12, então não vai ser fácil. Tem que se preparar bem. Bem, pessoal, no mais é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E caso eu tenha esquecido alguma coisa de mencionar, por favor, lembre aí nos comentários que a gente vai estar falando posteriormente. Então é isso, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus. Valeu.